Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Informação importante que acho que vale a gente debater um pouquinho aqui a respeito de Kevin Velasco. Kevin Velasco veio ao Atlético por empréstimo, ele até começa o ano muito bem, a gente consegue ver jogos muito legais dele, até de jogos de associação, muito próximo do Luiz Fernando, muito próximo do Bruno Zapelli. Só que aí o Kevin Velasco simplesmente desaparece. Tá? Sob comando ainda de Maurício Barbieri, o Kevin Velasco ele faz um grande jogo contra o Criciúma na Série B, lá no primeiro turno. Faz um bom jogo contra o Paysandu, na estreia do primeiro turno também. Depois jogos mais esporádicos, até no Paranaense ele começa bem, os primeiros jogos de primeiras fases, né, de Copa do Brasil, os primeiros jogos ali, ele vai bem também. Mas depois, como eu falei, ele desaparece. E ele desaparece justamente depois desse bom jogo contra o Criciúma. Né? E assim, tem alguns pontos que a gente tem que trazer um pouquinho por aqui, tá? Mas para começar com a informação. Kevin Velasco tem uma cláusula de obrigação de compra. E essa cláusula, segundo informações, é baseada em duas vertentes. A primeira delas, caso ele atinja 50% dos minutos da temporada. E aqui é muito relativo. Porque a gente não sabe se vale pelo Paranaense, se vale só a Série B. Então esse é um ponto que a gente precisa olhar com calma. Esse não vai ser atingido porque ele praticamente nem jogou depois, né? E aí a outra, que aí sim é um ponto que o Atlético vai ter que tomar muito cuidado, vai ter que entender muito bem essa cláusula para acabar não tendo que investir um jogador e aí num momento complicado, né? Espero que obviamente na Série A, né? Essa cláusula só vai ser válida na Série A. Caso o Atlético suba, ou seja promovido à Série A. Caso o Atlético suba à Série A, tem a obrigação de compra. Cláusula obrigatória de compra de Kevin Velasco. É muito importante trazer isso aqui. E o valor em torno dos seus 7 milhões de reais, tá? Bom, em um momento de Série B, eu até acho que o Kevin Velasco pode ajudar. Mas talvez não ajude exatamente o Atlético. Talvez ele seja de degraus abaixo de uma disputa de promoção da Série B para A. Agora imagine num cenário de Série A. E aí já me preocupa, porque o Atlético teria que investir. Então aqui é um cenário que a gente está meio que numa situação complicada, diferente do caso do Gaston Benavides, que esse sim, não vejo a hora que o Atlético compra o jogador, acho que tem tudo para dar certo, era uma aposta muito interessante para a Série A, se adaptou muito bem na cidade, mas o Kevin Velasco teve uma lesão muito séria, logo depois do jogo contra o Criciúma. Então aquele nível do Kevin Velasco a gente não viu nunca mais, a gente não viu mais. A gente viu ele voltando daí num Atletiba, faz um jogo muito ruim, daí ele volta pontualmente em joguinhos ou outro com o Odair Helman. Mas assim, não vejo o Kevin Velasco sendo utilizado no ano que vem. No máximo num Paranaense, para ir tentar uma negociação do jogador, quem sabe um empréstimo, enfim. Mas é uma situação complicada. É uma cifra milionária que o Atlético vai ter que arcar caso suba para a Série A. Problema isso para mim, tá? Porque para mim não é um jogador de Série A. Quero saber de vocês, tá? Comentários aqui, se vocês gostam da ideia, se pra vocês tudo bem, como é que tá essa situação, tá? Mas olha, pra mim, me preocupa. Mas antes disso, vamos primeiro subir pra Série A, né? Se esse for a situação que a gente vai ter que pagar pra subir pra Série A, que assim seja. Deixa nos comentários, curte o vídeo aqui e vamos nessa. Tamo junto!